pouco sobre a importância da leitura diária para os seus filhos e como e quais tipos de livros deveríamos ler em cada faixa etária. De 0 a 6 meses de idade, o importante é lermos livros sempre felizes e a mãe manter a voz suave e tranquila do início ao final da leitura. Nessa fase, a criança ela tem que acostumar com a rotina da leitura e também familiarizar com a voz da mãe. A partir dos 6 meses até os 2 anos de idade, é a fase onde a criança vai estar adquirindo as primeiras palavras e até mesmo construindo as primeiras frases. Nesse momento, é importante usarmos livros grandes, com figuras bastante coloridas. A mãe deverá apontar essas figuras e dar o nome dos alimentos, dos animais e até mesmo das cores, para promover um aumento no vocabulário desta criança. Dos 2 anos até os 3 anos, já pode ler livros com textos, com frases curtas. Essa fase é importante jamais infantilizar a voz, ler devagar as frases para uma melhor compreensão e jamais fazer usos de jargões e respeitar sempre a narrativa. Como, por exemplo, aí o seu filho veio e fez um doce. Isso não deve ser utilizado. Dos 3 aos 5 anos, nós já temos crianças mais ativas, mais participativas na leitura. Nessa fase, o importante é pedir que ele dê opiniões sobre a história que foi lida, o que ele acha de tal personagem, e até mesmo no meio da leitura, parar e perguntar para a criança: o que você acha que vai acontecer? Essa fase é a fase mais importante do desenvolvimento da linguagem. Então, a criança precisa aprender a recontar histórias e a desenvolver raciocínio, criatividade e a imaginação. Dos 5 aos 7 anos, entra na fase de alfabetização. Essa fase, os livros recomendados são livros que usem figuras de linguagem, aquelas palavras que brincam com som. É recomendado tanto livro de poesia ou aqueles livros que têm bastante rimas. Eles adoram fazer atividades ilustrativas das histórias. Então eu costumo usar bastante lápis de cor, tinta, lousa, até mesmo massinhas para representar a história. Nessa fase, pode pedir para a criança inventar um novo final, criar de uma história triste uma história engraçada, para criar esse desenvolvimento da linguagem abstrata. Quando a criança começa a ler as primeiras palavras, as primeiras frases, o importante são os pais começarem a fazer a leitura compartilhada, onde um lê uma página, outro lê outra, ou uma frase e a mãe lê outro. Isso vai estar estimulando o desenvolvimento da leitura e fazendo com que ele se sinta capaz. Qualquer dificuldade que vocês possam encontrar no seu filho em todo esse desenvolvimento, desde a primeira fase, que é a aquisição das primeiras palavras, quanto qualquer dificuldade na recontagem da história ou no desenvolvimento da linguagem oral, ou até mesmo na aquisição da linguagem de leitura e escrita, o importante é procurar uma avaliação fonoaudiológica e uma intervenção o quanto antes. Quanto mais precoce essa criança estiver trabalhando essas dificuldades, menos prejuízo escolar e mais sucesso acadêmico ela terá. Então fica a minha dica: ler diariamente para o seu filho, você estará promovendo um futuro melhor.